todos. Bem-vindos. Obrigado por terem aceito este convite para estarem aqui a conversarem um pouquinho connosco. Eu creio que vocês, alguns, já tivemos aqui uma breve conversa. Sei que alguns de vocês já conhecem o CEART, mas de qualquer forma eu apresentaria só muito brevemente quem é o CEART. O CEART é um centro de formação profissional para o património, Desculpem, se pudermos manter-nos... ok. O CEART é um centro de formação profissional para o artesanato e para o património. Nós, de facto, o nosso principal objetivo é desenvolver competências nas pessoas através da formação profissional, tanto para os jovens, para a qualificação inicial nos adultos, mas também temos uma grande preocupação, e aliás, a grande parte do nosso público são os ativos, são as pessoas que se encontram a trabalhar, são os artesãos que estão de facto no mercado e que estão a trabalhar. No âmbito da nossa intervenção, nós sabemos que para contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais não basta a formação profissional, é preciso de facto criar outros espaços, e foi com esse objetivo que criámos este espaço das conversas, e são momentos mais informais onde nós convidamos pessoas que têm coisas ricas para partilharem connosco, para termos a oportunidade de as ouvirmos e podermos também partilhar também as nossas experiências, as nossas dúvidas e aprender com elas. Por isso, no âmbito deste conjunto de talks que temos feito à volta da sustentabilidade e da moda e do mundo do têxtil, chamámos, e ela aceitou o repto, a Marta Barata. A Marta Barata é uma designer que descobrimos há bocadinho que já conhecia o CEART numa outra perspectiva e que ficámos muito contentes por saber isso, mas o nosso grande objetivo da conversa com ela é que ela partilhe connosco a experiência que tem com a Fashion Revolution. A Fashion Revolution é uma organização internacional que, muito resumidamente, e que depois eu peço à Marta que me corrija se eu não tiver a ser justa, o grande objetivo que eles têm é que nós, enquanto clientes, consumidores, sejamos conscientes do produto que estamos a comprar e que saibamos a sua história nas suas diversas intervenções. Não só ler a etiqueta para saber a composição, mas cada produto têxtil que nós compramos, cada produto de moda que nós compramos tem de facto uma história muito mais vasta do que essa. E conhecermos ou termos a possibilidade de conhecer essa história também nos ajuda a fazer uma aquisição, uma compra consciente e eticamente correta e, pelo menos, sabermos o que estamos a optar. Mas a Marta vai explicar isto muito melhor que eu e vai corrigir tudo aquilo que eu disse mal. Bem? Obrigada, Marta. Olá, muito boa noite a todos. Obrigada ao CEART, em primeiro lugar, pela oportunidade de apresentar a nossa organização, e obrigada a todos os presentes pela vossa presença efetivamente aqui connosco hoje. Não há nada a corrigir, porque disso falou muito bem. Eu acrescento ainda que o Fashion Revolution não trabalha apenas com consumidores, trabalha também com designers e com toda a indústria da moda, do ponto de vista que os consumidores consomem um produto acabado, mas um designer, um artesão, um fabricante consomem outros produtos também, e na realidade todos eles têm uma história antes de chegar a nós, mesmo que a gente vá intervir ainda sobre eles, não é? Portanto, na realidade tocamos todos e toda a gente faz parte da indústria, seja como consumidor ou como profissional dela. Portanto, o Fashion Revolution internacionalmente e nacionalmente também acaba por tocar todas as partes. Eu posso começar por me apresentar também. Eu sou realmente designer e artista têxtil, como a Cristina vos disse. Trabalho com o Fashion Revolution desde 2016, comecei voluntariamente nos eventos e juntei-me à equipa logo de seguida. E hoje, deixa-me só passar os slides, que o meu teclado não está a funcionar. Então. Ok.
Hoje vou falar-vos da organização, de como é que ela surgiu a nível internacional e do trabalho que fazemos também a nível nacional na equipa portuguesa. Falar um bocadinho do que é a moda e o que é a indústria, a nossa relação com a roupa enquanto indivíduos e enquanto sociedade, e a questão da transparência, que também foi já também apresentada. Ora, o Fashion Revolution nasce depois de 2013, mas o contexto em que ele surge já vem de algumas décadas atrás. Na realidade, durante os anos 90 e o início dos anos 2000, aconteceu uma coisa que a indústria da moda gosta de chamar a democratização da moda. O que é que isto significava? Significava que as tendências da alta costura estariam agora mais acessíveis a toda a gente, com preços mais acessíveis. Mas o que é que isto quer dizer? Na realidade, o que aconteceu foi que houve uma globalização da produção. Tudo aquilo que antigamente acontecia ao pé de nós, íamos ao alfaiate, ele tirava-nos as medidas, escolhíamos o tecido, cortávamos e ele fazia. Tudo isso, todas essas diferentes partes foram fragmentadas e espalhadas um pouco por todo o mundo. Isso quase que dá para utilizar aquela expressão portuguesa que é longe da vista, longe do coração. Nós não sabemos o que é que acontece, está longe, mas a verdade é que os preços baixaram e toda a gente tinha agora acesso às tendências que cada vez mudavam, cada vez mais rápido. Consequência disto, em 2013 cai realmente o Rana Plaza. E o Rana Plaza é um complexo industrial no Bangladesh, é a fotografia que vê no vosso ecrã, onde estavam hospedadas várias fábricas, ou seja, cada andar tinha uma fábrica diferente, e isto acontece a 24 de abril de 2013. É uma data que é célebre para o Fashion Revolution porque é à volta, embora a organização exista todo o ano, é nesta semana, à volta do 24 de abril, que acontecem eventos em todo o mundo relacionados com o lembrar este momento e o não deixar de esquecer a memória deste momento. Infelizmente, pode dizer-se que, embora tenha sido o pior desastre na indústria da moda, não foi o último, nem foi o único, e desde essa altura muitos outros acontecem, inclusive incêndios e outros desmoronamentos um pouco por todo o mundo. E realmente neste dia perderam-se 1.100 vidas e mais de 2.000 pessoas ficaram feridas, portanto foi realmente um desastre de proporções enormes. O Fashion Revolution, lá está, nasce desta memória, deste evento, no Reino Unido, mas depressa se espalhou por todo o mundo, existem hoje equipas em mais de 90 países, e ele luta principalmente por uma indústria de moda que seja mais limpa, mais segura, justa, transparente, mas também responsável, uma indústria que procura regenerar e restaurar a natureza e o ambiente e que valoriza as pessoas que nela trabalham acima do lucro. O Fashion Revolution nasce em 2014 associado a um slogan, Who Made My Clothes, ou em português, Quem Fez as Minhas Roupas, e com este slogan convida toda a gente a fotografar as suas peças de roupa, preferidas ou não, pronto, aquelas que tiver mais à mão, e a perguntar às marcas exatamente isso, quem fez as minhas roupas? Vocês conseguem dizer-me quem fez as minhas roupas? E isto é um movimento muito digital, vive muito da pressão social que existe, que se consegue fazer existir nas redes sociais, e o objetivo era mesmo levar as pessoas a tagar as marcas, a perguntar, a fazer pressão sobre elas para exigir esta transparência. Pode ser feito aqui um paralelo, triste, mas um paralelo que aconteceu com o desastre do Rana Plaza. Para dar-vos um pouco uma ideia de como a indústria funciona e com o que aconteceu com a tal democratização, a verdade é que as fábricas afastaram-se de nós, a produção afastou-se de nós e as marcas também deixaram de saber quem é que fazia as suas roupas, porque as marcas, as grandes marcas que nós conhecemos, elas não trabalham com as fábricas, elas trabalham com um subcontrator que vai contratar as fábricas, então elas não sabem, na realidade, com quem é que estão a lidar. E o que aconteceu no Rana Plaza foi que não se conseguiu descobrir que marcas é que estavam lá a produzir, quem é que era responsável por aquele desastre. Então, na altura, a primeira lista de possíveis acusados foi feita através das etiquetas que foram descobertas nos escombros do edifício. E então, sendo aqui este paralelo, a etiqueta é um símbolo muito importante para o movimento, pelo que ela diz e pelo que ela não diz, pelo que ela pode exigir e será que devia dizer mais? Portanto, é uma coisa que faz criar conversa sobre o assunto.
E também é muito interessante ver que ao longo dos anos, desde que o movimento existe, já houve realmente marcas a responder a estas perguntas, e posso partilhar com vocês, por exemplo, eu lembro-me de uma que nunca me vou esquecer, em que a Massimo Dutti no Twitter respondeu a uma cliente que tinha tagado a marca, pediu para ver a outra etiqueta, porque normalmente as pessoas fotografam a etiqueta da marca onde é possível ver o logo, mas eles pediram para fotografar a etiqueta onde tinha o número de série da peça, ela enviou, e eles responderam que a peça tinha sido cortada num sítio, tinha sido cozida noutro, tinha sido ainda posto os botões noutro sítio e tinha vindo a Portugal para ser passada a ferro. E eu achei isso excelente, porque faz todo o sentido que realmente a roupa que é produzida na Ásia e em África vem nos contentores e antes de entrar na Europa passa em Portugal e é passada a ferro. Portanto, eu achei aquilo hilariante e vem mais uma vez mostrar que aquele made in em qualquer sítio é muito insuficiente, porque a roupa passa por tantos sítios, o tecido vem de um sítio, ele é cortado noutro, às vezes as mangas são cozidas num sítio, o forro é posto noutro, os botões são postos em Itália e depois a peça foi feita em Itália, mas na realidade só lá foi no final a fazer os acabamentos. Portanto, esta questão da etiqueta é muito simbólica e tem muito, muito, mesmo muito que se lhe diga. No entanto, a missão do Fashion Revolution por uma indústria de moda mais ética e sustentável desdobra-se em várias facetas. Esta organização tem um grande papel educativo, do ponto de vista de que não só junta a população em geral enquanto consumidores, mas também do ponto de vista de designers, e mesmo de todos os níveis escolares. Tem também um papel ativista, visto que a Organização Mundial, a que tem sede em Londres, está presente muitas vezes no Parlamento Europeu também, na procura de melhor legislação do setor, e tem também um papel importante na criação de conteúdos e relatórios. E quero com isto dizer que tudo aquilo que o Fashion Revolution produz, a nível de conteúdo, está disponível em inglês, mas há algumas coisas traduzidas em português já, porque a equipa do Brasil é muito forte nisso, mas está disponível para download gratuito no site da organização, www.fashionrevolution.org. Destes relatórios, destes conteúdos, tem uma grande variedade, há muitos relatórios sobre informação teórica sobre a indústria, mas há também guias de como ser ativista, há ficheiros sobre como levar estes temas a crianças do primeiro ciclo, a crianças do secundário, portanto, há muito conteúdo já disponível que está gratuitamente acessível a toda a gente para poderem juntar-se ao movimento. Um dos principais relatórios que o Fashion Revolution desenvolve é o Fashion Transparency Index, um índice de transparência. É um documento anual, ele já foi hábito de sair em abril, na altura da celebração do movimento, mas agora está a sair em alturas diferentes do ano. Esta edição saiu agora no verão, a edição deste ano, e basicamente o que é este documento? Este documento analisa 250 marcas globais, ou seja, as principais, estamos a falar da H&M, estamos a falar de Zara, estamos a falar Adidas, todos esses grupos principais de moda, e avalia a informação que estas marcas disponibilizam ao público sobre as suas políticas para a sustentabilidade, sobre as suas práticas e os impactos dessas práticas e quais as suas operações e a cadeia de produção. Infelizmente, os resultados são sempre baixos, ou seja, eles têm um índice de perguntas que procuram nas redes sociais e nos websites públicos destas organizações e conforme a informação está disponível ou não, eles vão dando pontos e há um sistema de avaliação que depois gera qual a marca mais transparente, quais as que ainda faltam muito. Portanto, eu pus-vos aqui uma cópia do que está no site em inglês, porque realmente é muita informação disponível, mas basicamente eles avaliam quais as marcas que estão realmente a mostrar a sua cadeia de produção, que tipo se elas sabem dizer se respeitam os trabalhadores nessas cadeias de produção ou não, se há igualdade de género, se as suas fontes de matérias-primas são de fontes sustentáveis ou não, que desperdício de água é que ocorre, que químicos é que são usados, ou seja, o index não nos diz se eles fazem estas coisas ou não, diz-nos se eles nos sabem dizer, se eles sabem se essas coisas acontecem ou não, e muitas vezes a resposta, infelizmente, as notas que elas obtêm são muito negativas. Mais uma vez, este documento está também disponível para consulta, este é um pequeno resumo que tem no ecrã, mas na realidade são 150 páginas, se eu não me engano, estão com descritivos também disponível no nosso site.
Era toda uma hora aqui também a falar sobre isso, portanto eu não me vou alongar muito sobre este assunto, mas é um documento muito interessante e, mais uma vez, saliento que ele já foi mais relevante para o público do que é hoje, porque infelizmente transparência não equivale a escolhas sustentáveis. O saber que escolhas fazemos não quer dizer que elas sejam sustentáveis. Portanto, os bons resultados neste índice não revelam se a marca é uma marca positiva ou não. Ele é agora mais relevante para quem está dentro da indústria, para perceber em que ponto é que estas marcas estão ainda a trabalhar, onde é que podemos fazer melhor e tudo mais. Portanto, para o público ele já foi mais relevante, hoje em dia não é um dos objetivos, dos nossos objetos mais importantes, mas dentro da indústria ele faz mais sentido. Na equipa em Portugal, o nosso trabalho, nós também existimos ao mesmo tempo que temos tantos anos como movimento, somos mais dinâmicas desde 2016, mas já existimos desde o início também. O Fashion Revolution Portugal trabalha uma vertente dupla, educativa, como disse, nós trabalhamos principalmente na parte educativa, de dar a conhecer o movimento não só nos meios académicos ligados à indústria, mas em todos aqueles que nos queiram ter. Por exemplo, nós vamos a muitos eventos sobre sustentabilidade, sobre como consumir melhor do ponto de vista genérico e damos a conhecer o movimento. Mas lá está, para o público em geral. Escolas de moda, público em geral, trabalhamos muito a parte educativa aí. Atualmente estamos a tentar ter um papel mais ativista e localizado, ou seja, a Fashion Revolution trabalha um panorama da moda global e tentar mostrar às pessoas que realmente a moda é tão global, está tão afastada de nós, é uma realidade tão desconectada, mas nós estamos Portugal é um país que vive muito e que tem muito peso, o nosso PIB, a indústria têxtil, e embora produzir na Europa seja uma escolha melhor, embora produzir em Portugal seja uma escolha melhor, nós temos tido muitas testemunhos, eu não lhe quero chamar de denúncias, mas testemunhos de pessoas que nos provam que a realidade em Portugal não é tão diferente de noutros países que normalmente associamos a imagens tão mais negativas. E estamos a tentar então recolher, e posso deixar já o apelo também, estamos a tentar recolher testemunhos de pessoas que trabalhem na indústria da moda, desde as pessoas que trabalham nas fábricas, às pessoas que são designers, às pessoas que são marketeers, gestores de produto, lojistas até, para recolher testemunhos positivos ou negativos de toda a espécie, sobre o panorama, porque a nossa ideia agora é caracterizar esta realidade em Portugal. Portanto, no final irá aparecer novamente o nosso e-mail. Se realmente têm alguma experiência nesta indústria ou se conhecem alguém que tenha, por favor, entrem em contacto connosco, teríamos todo o prazer em ouvir-vos. E a partir daí o que nós queremos fazer é também realmente elaborar junto de outras organizações e até mesmo junto do governo, tentar criar questões entrar pela via legislativa e perceber o que é preciso mudar para melhorar esta realidade de que o país é tão dependente, não é? Portanto, estamos a tentar entrar mais por aí. De um ponto de vista mais geral, e já não só relacionado com o Fashion Revolution, a moda e a indústria. Eu separei aqui as duas coisas porque acho que é super importante falarmos um pouco sobre o que é a moda e o que é que a indústria quer que nós achemos que a moda é. Porque a moda é uma coisa que existe antes da indústria existir. A moda já cá estava, ela já existia, nós já nos vestíamos antes de haver indústria da moda. E, por exemplo, eu trago-vos esta frase da Lee Edelcourt. Ela é uma estudiosa e socióloga da parte da moda, e ela diz-nos, ela pergunta-nos, ela tem um manifesto fantástico, que é o Anti-Fashion Manifesto, e ela pergunta-nos como é que um produto que precisa de ser semeado, crescido, apanhado, penteado, fiado, tricotado, cortado, cozido, acabado, impresso, etiquetado, embalado e transportado pode custar apenas um par de euros. Como? Não é? E como ela nos pergunta isto, eu hoje também, infelizmente, também vos vou deixar muito mais perguntas do que respostas, porque é isso mesmo que é o movimento, é deixar as pessoas para refletir, porque infelizmente não há respostas certas. A decisão que eu posso ter de tomar enquanto produtora, enquanto um estilo de produção é diferente de outro estilo de produção, é diferente do consumidor, é diferente dos designers, portanto, cada um terá sempre as suas decisões a tomar e escolher, fazer as suas escolhas mais acertadas para a sua realidade e para o meio que envolve cada pessoa, essa é a resposta certa e é diferente para toda a gente. No entanto,
esta pergunta que ela nos deixa é exatamente efetiva para o que eu quero seguir, que é porque é que a indústria da moda é uma indústria tão forte e livre de impunidade? Se nós vemos que realmente os trabalhadores fabris do outro lado do mundo são as pessoas mais suscetíveis à escravatura moderna. Porque é que o ambiente é tão contaminado por esta indústria e porque é que ela continua a sair impune? Que produto é este que justifica tudo isto? Como é que é possível que se permita a desvalorização do trabalho e dos bens e matérias-primas por mais e mais consumo, mais e mais produção? A indústria da moda está associada aos maiores problemas que a humanidade e o planeta enfrentam atualmente, desde a poluição, à utilização de combustíveis fósseis, da escravatura moderna ao trabalho infantil, entre tantos outros. Como é que isto é possível? Então, com o excesso de informação que temos hoje em dia, os estímulos, informação por todo o lado, notícias, o que é verdade, o que não é difícil. Como é que podemos entender realmente o que nos rodeia? Precisamos de questionar tudo aquilo que fazemos, seja enquanto produtores, seja enquanto criativos, seja enquanto consumidores. Enquanto nós somos sempre consumidores, era o que eu estava a dizer há pouco, era como é que um designer, uma marca é também consumidor de tecidos, é consumidor de acabamentos, é consumidor de tudo isso. Portanto, é sempre questionar o que é que eu estou a consumir, como, porquê, e será que o fazemos irresponsavelmente? Porque fala-se muito num consumidor de moda que é muitas vezes aquela fashionista desenfreada, que está sempre a consumir e está sempre a comprar roupa nova. Mas será que somos todos assim? Não somos todos assim. Mas porquê que somos, quando somos assim, porquê que somos assim? Será que é só culpa nossa? Mas porquê que nos vestimos? E porquê que compramos roupa? Porquê que compramos o que compramos? Porquê que uma marca que vende roupa tem uma coleção de algodão orgânico e tem uma coleção de algodão normal e nos diz para sermos nós a fazer a escolha? Porque é que eles não fazem a escolha de ser só algodão orgânico, por exemplo? Será o algodão orgânico a resposta? É sempre importante, independentemente de qual a resposta certa para nós, é sempre importante continuarmos a questionar. Porque na realidade a moda é muito mais do que aquilo que a indústria quer que a gente veja e que saiba. A questão é muito mais complexa do que parece. E o Fashion Revolution reconhece que o problema da moda rápida, da fast fashion, não é só um problema do consumidor, é um problema estrutural. Porque há muita gente que não consegue consumir melhor, que é impossível conseguir consumir melhor na sua vida. Portanto, é a indústria também o problema. Enquanto que a moda em si, a roupa, o vestirmos de manhã, é uma ferramenta que usamos para nos expressar. E para pôr cá fora, é por meio dela que exteriorizamos uma ideia física de nós próprios. Que escolhemos partilhar com os outros, porque é uma questão social também. A moda não é só o que é que nós vestimos, é como é que eu identifico, como é que eu caracterizo aquela pessoa pela maneira como ela está vestida. Ela está intrinsecamente ligada à maneira como nós nos vemos a nós próprios, ou seja, nós quando pensamos em nós próprios, nós não temos tendência a pensar-nos nus, pensamos vestidos de alguma forma. Portanto, isso é extremamente poderoso e extremamente psicológico. E aí também está, como dizer, aí também está ligado o poder que ela tem de um ponto de vista de quem nos quer levar a consumi-la. Para quem não conhece, a imagem que vê no vosso ecrã é o triângulo das necessidades de Maslow. Basicamente, Maslow era também um filósofo que ele começava por pôr a fisiologia, as necessidades fisiológicas como base das coisas importantes da nossa vida: comida, água, abrigo, do dormir, a segurança, logo seguida pelo social, a estima e as relações pessoais. Ora, se formos a analisar isto com atenção, a moda é das poucas coisas no nosso dia a dia que toca todos estes pontos. Ela protege-nos do frio, portanto, faz parte da parte fisiológica, é segurança para nós, porque nós estamos nus junto dos outros. É uma questão social, porque é como nós nos escolhemos relacionar com os outros fisicamente, o que imagem é que nós apresentamos aos outros e que imagem é que nós vemos dos outros para os interpretar. Tem a ver também com a estima, o status, a autoestima, vestir-nos de uma certa maneira deixa-nos mais confiantes, não é igual à do outro, ou pode ser, será que é, será que não é, porquê?
E das realizações pessoais, a criatividade, nós também somos criativos quando nos vestimos. Às vezes uns são mais criativos do que os outros, inclusive personalizam as suas roupas e tudo mais, às vezes fazem as suas próprias roupas, mas o ato de escolhermos vestir uma roupa de uma cor e não de outra já é criatividade a entrar no nosso dia a dia. Mesmo aquelas pessoas que acham que não têm um pingo de criatividade em si, ela está nessas pequenas escolhas. Portanto, a moda é das poucas coisas na nossa vida que toca todas estas necessidades que nós temos. E isso dá um grande poder a quem está a querer vender. E eles sabem como apelar a todos, as marcas sabem como apelar a todos esses nossos cordelinhos, não é? Entretanto, eu perdi-me aqui um bocadinho, peço desculpa. O ritmo que a indústria hoje atinge, a indústria hoje vive de tendências rápidas, não é? Nós precisamos sempre de mais, nunca é suficiente. Tem este já usaste, já viste, já mostraste, acabou, passo ao próximo. Este ritmo não só é insustentável para o ambiente, para o planeta, é também insustentável para a nossa saúde mental. Nós não conseguimos lidar com tanta necessidade de novidade. A não repetição é totalmente contra a natura e é totalmente destrutivo para nós próprios. Aquilo que escolhemos vestir fala por nós, e é uma escolha política, é uma voz cultural, social e económica que nós temos, para comunicar com o resto do mundo, com a sociedade em que nos deslocamos. Quem dita as regras das roupas, as tais tendências, não são as marcas, somos nós. Somos nós que as usamos, porque a roupa é um pedaço de tecido, eu não vou dizer que são uns trapinhos, porque eu própria faço roupa e isso seria desvalorizar o meu trabalho. A roupa é um pedaço, é um objeto que não tem qualquer significado antes de eu o vestir. Ele pode ter muito valor e tem, porque tem muito conhecimento embutido nele, mas é quando eu escolho vesti-lo, quando eu o ponho com outra peça, quando eu o conjugo, é que ele ganha significados. Portanto, hum, quem dita as regras somos nós e nós usamos as roupas para exprimir o que nós sentimos e queremos mostrar aos outros. Eu, por exemplo, trago-vos aqui a Alok. A Alok é um ativista queer e começou por trabalhar, aliás, eu tomei conhecimento do trabalho da Alok porque trabalhava especialmente a questão binária, da roupa não ter género. A roupa não tem género. A roupa existe roupa de homem e roupa de mulher porque é mais fácil vender coisas em categorias do que não ter categoria. Portanto, a roupa não tem qualquer género. Eu visto qualquer roupa e qualquer roupa que me sirva, desde que eu me sinta confortável com ela, desde que eu me sinta bem. Portanto, esta questão é importante perceber que esta questão das categorias, ela aplica-se aqui ao género, mas a categoria do verde, aquela coleção verde e sustentável, aquilo não deixa de ser outra categoria. É muito mais fácil vender produtos em categorizados e separados, porque nós sentimos mais seguros quando nos metemos na caixinha. Portanto, é preciso perceber que essas coisas são também questões de marketing. E a roupa, mais uma vez, são objetos a que nós damos valor. Portanto, é preciso percebermos que nós é que temos esse poder. Por outro lado, a indústria tem outras ideias. A indústria, que é a indústria da moda, mas não é a moda, é um conjunto de senhores, CEOs, que muitas vezes nem sequer são os designers. Nós temos a ideia de que este designer que aparece no final da passarela e vem despedir-se depois do show é a pessoa que manda, mas não. Ela é só um dos muitos criativos por trás da marca. Porque na realidade há um CEO. A moda são esses CEOs, a indústria da moda são esses CEOs, a quem só interessa o crescimento financeiro, que leva a um excesso de produção. Na tabela que vos mostro, conseguimos ver que a produção de roupa tem aumentado conforme a sua utilização tem diminuído. Ou seja, a linha a roxo é a produção e ela vai a crescer de 2000 a 2015. E a linha azul é a utilização que nós damos a essa roupa, é a valorização que nós lhe damos. Ela está a descer constantemente. Isto tem enormes implicações em vários campos, mais uma vez, da desvalorização dos objetos que são as roupas, dos materiais, das matérias-primas e a desvalorização também dos saberes que são empregos na produção destes objetos, além do desperdício e da poluição e de tudo o resto a nível ambiental. Então, o que é a indústria da moda? A indústria da moda é mais roupa, mais e mais rápido, mais barato. Nos últimos anos tem-se produzido mais de 100 mil milhões de peças de roupa por ano
nós não conseguimos sequer imaginar o que isso é. É um número ridículo. 60% desse número são peças feitas de fibras plásticas. E nós, no Fashion Revolution, nós insistimos que o plástico não é o inimigo. Há muitas peças de roupa que fazem sentido ser plásticas. É preciso saber cuidar delas, é preciso saber como mantê-las e como evitar que larguem microfibras e tudo o resto. É preciso mantê-las longe dos aterros. Mas há muitas peças de roupa que faz sentido ser plástico, mas também há muitas de baixíssima qualidade que não justifica elas serem plásticas e que elas foram feitas para ser lixo imediatamente. Além disso, é sabido que a produção de roupa anual excede a demanda por 20 ou 25%. Ou seja, as marcas estão a produzir mais do que aquilo que elas sabem que vão vender de propósito, e esta roupa está destinada a aterro imediatamente. Há muita roupa que nós nem imaginamos. Tudo o que é comprado online e é devolvido nunca volta para o ciclo de venda. Vai imediatamente para o lixo. Roupa, inclusive, que é devolvida em loja, muitas vezes vai imediatamente para o lixo, porque não tem logística para ir ser limpa e depois voltar e tudo mais. Ou seja, custa menos às marcas mandar só esta roupa para o lixo do que estar a voltar a metê-la no ciclo. Portanto, e nós sabemos isto. Os governos sabem isto, estes números existem. Porquê é que isto é permitido? É isto que o Fashion Revolution trabalha e procuramos trabalhar essencialmente, se nós estamos conscientes de que estas coisas existem, porquê é que elas continuam a acontecer? Então, o que é que nós, enquanto consumidores, enquanto indivíduos contra esta indústria que é gigante e que está espalhada pelo mundo e parece que é impossível derrotá-la ou mudá-la, e mesmo para nós, enquanto ativistas desta organização, muitas vezes, cada vez que sai um relatório e as coisas continuam a piorar, nós vemos como assim, às vezes é tão desmoralizante, não é? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos sentir que podemos contribuir? A desvalorização da moda a objetos de tendências passageiras é quase descartáveis, objetos descartáveis mesmo, nós falamos na comida rápida, mas a moda rápida é ainda mais descartável. Alterou por completo a relação que nós tínhamos com a roupa que vestimos. E posso dizer que, por exemplo, em Portugal isto é muito visível e fez parte até da minha tese de mestrado, em como no pós-25 de Abril, tudo o que era alfaiados, tudo o que era lojas de roupa produzida no local, tudo o que era costureiras, desapareceu por completo. A maior parte das pessoas tiveram que se recolher para o norte do país, onde conseguiram ter emprego nas fábricas, mas outros negócios desapareceram por completo. As aulas dos lavores femininos também desapareceram por completo. E o que é que entrou? Entrou o pronto a vestir. Então o que é que isso significa? Significa que as pessoas deixaram de fazer. As coisas começaram a nascer nos cabides das lojas e isto altera por completo a forma como as pessoas valorizavam a roupa, porque antigamente até havia a roupa do domingo para ir à missa e isso desaparece mais uma vez. A roupa era algo em que se investia, comprava-se para uma ocasião especial ou mesmo a roupa, lá está, vamos renovar a roupa de domingo ou porque a criança cresceu ou porque entrou para a escola primária ou tudo mais. Era algo de que se cuidava, procurava manter e fazer durar. A roupa não tinha fim, ou seja, não tinha fim de vida, porque passava para outro. Ou então para outra vida, era transformado noutra coisa. Mesmo quantos panos da louça não havia lá em casa dos avós, não é? A roupa não morria, não tinha fim, ela era sempre alterada, ou passava entre os primos e os amigos e tudo mais. Hoje em dia, se calhar uma das chaves para a sustentabilidade neste setor é esses hábitos voltarem, porque a sustentabilidade, como nós hoje falamos, na realidade, estes termos bonitos que nós lhes damos, eles não deixam de ser coisas que nós já fazíamos há muitos anos atrás, ou inclusive em relações tribais com a natureza e tudo mais. São muitos exemplos que estamos a dar. Por exemplo, o renascer da cannabis e de outras fibras que estamos a ver no têxtil não deixa de ser uma coisa que já fazíamos há 500 anos atrás nas cordas dos navios. Portanto, há imensa coisa a que estamos a retornar e que estamos a querer dizer que inventámos, mas não é nada de novo. Portanto, é muito importante usar mais o que temos em casa, porque já temos tanta coisa, não é? É importante emprestar, trocar, comprar em segunda mão, fazer quando sabemos ou pedir a alguém
à nossa volta que saiba e que lhes podemos pedir ou podemos comprar. É sempre bom pôr o nosso dinheiro onde nós sabemos que para onde ele vai efetivamente, e só por fim, no fim disto, comprar. E quando comprar, saber como fazê-lo, como estava a Cristina a dizer no início, tentar fazer escolhas informadas o máximo possível e conscientes. Não quer dizer que tenhamos todos a possibilidade de consumir melhor, porque, mais uma vez, os problemas da moda rápida são um problema industrial, mas da indústria, mas são também um problema estrutural. Há pessoas que vivem, e nesse caso Portugal é um exemplo ótimo, em que o limiar da pobreza existem pessoas empregadas a full time a viver no limiar da pobreza. Portanto, estas pessoas, nós não podemos chegar ao pé destas pessoas e dizer, olha, compra nesta marca sustentável, é que é 100 euros por um par de calças. Tipo, estas pessoas não são a chave para resolver o nosso problema, porque elas não têm como. Elas não conseguem consumir melhor, porque estruturalmente elas não vão fazê-lo, não podem fazê-lo. De maneira que é preciso consumir melhor quando se pode, em marcas melhores. Mas quando a pessoa consome em fast fashion e é mais do que válido continuar a fazê-lo, saber escolher, em vez de, por exemplo, comprar uma calça 100% algodão vai fazer toda a diferença do que comprar uma calça que tem 15% de poliéster e que os elásticos vão partir e vai envelhecer muito mais rapidamente, por exemplo. Ou comprar uma camisola de algodão numa fast fashion, em vez de comprar uma viscose, é uma escolha muito mais acertada. Ou seja, onde quer que estejamos a comprar, a realidade é que há sempre escolhas mais acertadas do que outras, e saber fazer essa escolha já vai ser totalmente diferente. Já vai proporcionar resultados completamente diferentes, porque se calhar aquela camisola de algodão vai valer a pena arranjar quando ela começar a esburacar ou quando ficar um bocadinho mais velha, do que a de viscose. A de viscose, 3 lavagens e já foi. Portanto, é isso, é saber fazer essas pequenas escolhas no nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, mais uma vez, a Vivienne Westwood, uma grande designer também nos anos 80, também dizer-nos escolher melhor, lá está, fazer durar. Mas isto não é nada de novo, mais uma vez, isto não é nada de novo. A sustentabilidade, como nós a falamos, não é nada de novo. Mas lá está, outra coisa, para sabermos fazer estas escolhas, é preciso a transparência, porque sem a transparência das marcas, como é que nós vamos ter informação para saber fazer essas escolhas? E não só, mais uma vez a Cristina falou das etiquetas, mas não só, é toda a informação que uma marca nos disponibiliza é importante, seja online, seja offline, é sempre importante termos informação disponível. A informação não é tudo, porque o facto dela nos dar informação não quer dizer que seja sustentável, não quer dizer que as escolhas que ela está a fazer sejam a resposta certa ou a mais acertada, mas pelo menos já nos faz uma ponte connosco para termos acesso a essa informação. Perdão. Nos pequenos negócios, e por exemplo, já falando até para a realidade mais do público do C-Art e na realidade nacional, na realidade, né? Nós concluímos que a transparência pode ser uma ótima ferramenta de ligação com os clientes e com o consumidor, com a pessoa que é o nosso público. É uma ótima forma de valorizarmos os nossos objetos, os nossos produtos que queremos vender e de mostrar como eles nascem das mãos das pessoas que os fazem, permitindo a quem compra que estabeleça uma relação emocional com os objetos ainda antes de os adquirir, porque não há nada como ver as coisas a nascer. E isso já é transparência, é uma forma de comunicarmos aquilo que estamos a querer vender, sem ser só fotografias bonitas e como é que veste, como é que não veste. Não, se eu vir fazer, eu estabeleço logo uma relação emocional com aquilo e eu sei que aquele dinheiro que eu vou investir naquela peça significa aquele trabalho todo e significa que vai valer a pena eu cuidar dela, eu tomar conta dela, eu fazê-la durar, se calhar daqui a uns anos investir em arranjá-la ou dá-la a alguém de quem gosto, trocá-la. Cria sempre uma ligação. Aqui, por exemplo, trago-vos uma etiqueta de uma marca que descobri há pouco tempo, uma marca suíça, e que mostra-nos não só as diferentes certificações que tem o tecido que usa, como a fibra que usa e também um detalhe em percentagens do custo. Ou seja, 5% do custo é o tecido, 2% do custo é os acabamentos e as etiquetas, 6% é a produção, 55% é as margens de retalho, 4% vai mudando. Portanto, na realidade,
é uma etiqueta super explícita, com muita informação, mas quem faz disto uma etiqueta também pode fazer uma página web, pode fazer uma revista, pode fazer diferentes meios de comunicar. Temos algumas marcas em Portugal, algumas, eu conheço pelo menos uma só, mas que já disponibilizam esta informação. Por exemplo, a Isto, uma marca de básicos que está online e que produz em Portugal e vende em Portugal, uma marca portuguesa, que também tem este tipo de informação. Ou seja, isto apenas para mostrar que é possível. Não é assim um bicho de sete cabeças, é possível publicar estas coisas. Eu acho que a indústria da moda, nomeadamente em Portugal, ainda é uma indústria muito familiar e que vive muito do secretismo, mas acho que está na altura de nos abrirmos e de partilharmos, porque na realidade passamos todos pelas mesmas dificuldades enquanto produtores, enquanto designers, enquanto pessoas que fazem coisas e que transformam o material em produtos que querem vender. Portanto, não, faz muito mais sentido vivermos em comunidades, especialmente localmente, do que estar a querer esconder e achar que isso nos vai fazer vender mais do que outro. E então a transparência, embora não seja sinónimo de sustentabilidade, é essencial na vida de um negócio da moda. E por hoje é isto que vos trago. Muito obrigada pelo convite e estejam à vontade para fazer qualquer pergunta que tenham. Obrigada, Marta, pela explicação e pela apresentação tão clara e tão convidativa. Eu iria dar a palavra caso alguns dos nossos participantes quisessem ou queiram colocar alguma questão, fazer algum comentário, estejam à vontade. Boa noite. Olá, Boa noite. Marta. Eu gostava Olá. de fazer uma questão que é, fala-se muito do algodão orgânico, Uhum. mas depois, pelas pesquisas que também já andei a fazer, há uma outra questão que é, será que é mais sustentável, mas a produção se calhar tem mais, não tem tantos benefícios? Não sei se... Uhum. Pronto, eu queria que me falasse sobre isso, se fosse possível. Claro, a questão do algodão é um pouco como eu estava a dizer em relação ao não haver respostas certas. A verdade é que qualquer fibra têxtil orgânica que venha da natureza, na sua produção até ao produto final, ela passa por diferentes processos de lavagens, por exemplo, e tingimentos. Quem fala no algodão, fala no linho, fala na lã também. E esses processos, por exemplo, uma fibra que seja plástica nunca passa por isso, porque ela, assim que sai da máquina, vem com a cor final e está despachado. Portanto, na realidade, o que nós costumamos dizer é que, da mesma maneira que os plásticos não são o inimigo, as fibras naturais também não são a resposta certa para tudo. O que nós costumamos dizer às pessoas é que depende muito da realidade, de que negócio é que estamos a falar, de que peças de roupa é que estamos a querer produzir, que fim é que vamos dar a essa peça de roupa, no fim de vida dela, ou seja, o que é que nós vamos dizer ao nosso cliente para fazer com ela. Um, e que de maneira é que vamos comunicar isso também, porque eu acho que se uma marca fizer uma comunicação em que diz esta peça de roupa, se a puser a arejar, ela não precisa de lavar, por exemplo, faz toda a diferença. E mais uma vez, lá está, não há respostas certas, infelizmente isto é uma discussão para ficarmos aqui horas, porque é verdade é que o algodão orgânico consome imensa água na sua produção, no crescimento da própria fibra, já não estou a falar dos tingimentos e tudo mais, é no próprio crescimento da própria fibra, e pode não ser a resposta para o tipo de negócio, para o tipo de produto que eu estou a querer vender. Também não estou a dizer com isto, olha, vai para a viscose. Não, claro que não, nem pensar, nem estou a dizer para ir para um poliéster, nem para nada disso. Mas às vezes precisamos ter as opções todas à nossa frente e o que é que elas significam para para conseguirmos escolher melhor. Eu não digo escolher bem ou escolher mal, é escolher o melhor para nós. Eu há pouco falei na cannabis, mas eu queria dizer era o cânhamo, porque o cânhamo é que é a versão têxtil que usamos. E, por exemplo, aí está a surgir novamente uma fibra que achamos todos revolucionária, mas a realidade é que ela já existiu na nossa vida há 500 anos em todo o lado, não é? Portanto, eu acho que é um bocadinho... O que nós precisamos de investir é que se desenvolva mais coisas, porque andamos todos aqui a tentar perceber o que é bom, o que é mau, o que é que não é, uns a venderem de uma coisa de um lado, outra do outro,
quando na realidade, tecnologicamente, e se calhar isto não tem tanto a ver connosco do universo da moda, tem mais a ver com engenheiros e químicos e cientistas e tudo mais, é que se calhar pode haver outras fibras que nós nunca pensámos e que podem surgir em nível têxtil. E hoje em dia, por exemplo, tem havido um grande aumento no miocel, não sei se vocês conhecem, é uma espécie. Opa, eu nem sei o que chamará aquilo, mas é uma fibra têxtil que vem dos cogumelos e da natureza também, que está a substituir a pele em algumas coleções de moda, por exemplo, a Stella McCartney faz muitas coisas a esse nível, mas é uma coisa nova, não quer dizer que seja a mais acertada agora, mas está a ser totalmente desenvolvida, ainda levará alguns anos até que o trickle down no nosso sistema e chegar ao público mais geral, mas lá está, eu acho muito mais interessante o procurarmos soluções novas do que também estar só aqui nesta eterna discussão, o que é o melhor, o que é o pior. Claro que o algodão orgânico é melhor do que o algodão normal, porque o algodão normal também gasta água para caraças, mas estarmos a comparar, a querer dizer este é melhor do que aquele, a questão é infinito e é paradoxal, quase, é paradoxal. Depende sempre de que lado é que estamos a olhar a questão. Obrigada, Marta. Celina? Lina, força. Boa noite, peço desculpa de estar com a câmara desligada, não estou Problema. com um problema técnico. Quero dar desde já os parabéns e pela apresentação e pelo tema, que é sempre interessante e cada vez mais pertinente. E eu queria aproveitar para perguntar à Marta em relação às fibras recicladas e agora a toda esta questão de reciclar as roupas, e mesmo as grandes marcas têm tentado ir um bocadinho de encontro a esta questão da sustentabilidade e também recolher as roupas que nós já não usamos nas próprias lojas, para depois supostamente elas entrarem na economia circular, não é? E voltarem a ser aproveitadas, mas até que ponto é que isso efetivamente tem resultados ou é apenas uma operação cosmética e efetivamente as vantagens não são assim tão grandes? Ok, Celina, adorei a pergunta. É um bocadinho no mesmo sentido da Anabela, mas a chave da sua pergunta é o supostamente. Pois, não há Porque respostas não há respostas completamente certas, mas certas, aqui há alguma certeza. A certeza aqui é que nós acreditamos que a reciclagem tem de ser o último recurso. claro, como a em todos os produtos. A reciclagem tem que ser sempre o último recurso e a moda adora agarrar-se a esta questão da reciclagem como se fosse a chave para todos os nossos problemas, porque pode sempre continuar a consumir porque isto vai ser reciclado. Só que não, porque na realidade, tecnologicamente, existem poucos recursos para reciclar produtos têxteis que não sejam com pelo menos 97% de uma fibra. O que é que isto quer dizer? Qualquer produto têxtil que tenha menos de 97% não é separável. Não existe ainda tecnologia que o torne separável. Portanto, qualquer camisola de algodão, se tiver 97% de algodão e 3% de poliéster, é reciclável, mas se tiver 95%, já não é. Outra questão em relação a isso é que as fibras recicladas, quando estamos a falar de coisas novas, um produto que está a ser vendido e que diz que é de origem reciclada, se estamos a falar de algodão, ele nunca é 100% reciclado. Tem sempre de ser fibra virgem, porque o algodão reciclado, com a tecnologia que existe hoje em dia, ele não tem força suficiente para existir textilmente em tecido para ser uma peça de roupa. Ou seja, ele tem sempre de ter fibra nova. Estamos a falar de poliéster e, por exemplo, o poliéster reciclado é muito visto no marketing das marcas. Normalmente estamos a falar de um poliéster que não vem da indústria têxtil, estamos a falar de um poliéster que vem das garrafas de água, ou seja, estamos aqui a reciclar um produto de outra indústria, o que pode ser problemático, porque esta questão, uma peça que é feita de uma fibra que é reciclada, será que é reciclável? Não, normalmente não é. É um produto que veio de outro, mas já não pode ter fim, já não é reciclável, ou seja, é o fim de vida daquilo. Portanto, isto levanta várias questões. Em relação ainda, que eu acho ainda mais importante, porque aí estamos a dar falsas ideias aos consumidores, às caixas para as roupas nas lojas, eu deixo a questão, eu até vou pôr a questão de outra maneira. Se eles
se nós sabemos que a roupa que é enviada por devolução e às vezes por troca vai para aterro, porque eles dizem que não têm logística para estar a desinfetar as roupas e voltar a metê-las, o que é que vocês acham que acontece a essa roupa que vai para os caixotes? Na realidade, muita dessa roupa é literalmente atirada para aterro, porque eles não têm como separar. Hoje em dia, nós sabemos e que em Portugal já há várias fábricas a fazer a triagem, mas dos contentores que temos na rua, ou seja, aqueles que são independentes, não é desses que estão nas lojas. Portanto, na realidade, aí está um grande exemplo da falta de transparência. Nenhuma marca nos consegue dizer o que é que acontece a esses sacos de roupa que são dados em troca de 5 euros em desconto na próxima compra. Porque, na realidade, se isso não é uma forma de levar as pessoas a consumir mais, eu não sei o que é. Eles adoram usar a reciclagem, essa suposta reciclagem têxtil, como vínculo para as pessoas voltarem a consumir mais. Mas, na realidade, quem é que garante às pessoas que as coisas são realmente recicladas? E não são muitas vezes, porque, infelizmente, ainda é impossível. Muita dessa roupa é enviada para a África, para mercados como Cantamanto e outros. Obrigada, Marta. Foi Nada. esclarecedor e penso que uma das coisas que me chocou mais foi, efetivamente, eu já tinha noção da questão dos aterros, aliás, eu dou formação na área e costumo educar, sempre possível, chamar a atenção para estas questões e educar os formandos e mostrar-lhes os vídeos daqueles grandes aterros, nomeadamente no Chile, aquele muito famoso, Exatamente. e as pessoas ficam chocadas, realmente não têm noção. A maior parte das pessoas não tem noção disto, do desperdício que há nesta indústria. Agora, a questão das devoluções, as próprias devoluções, também verdade. irem já diretamente para aterro, porque efetivamente as marcas não compensam em termos logísticos tratar, também é chocante. Essa realidade foi muito evidente agora durante a pandemia, quando as pessoas começaram a comprar online. Ela já acontecia, mas tornou-se extremamente evidente nessa altura. E depois tornou-se também evidente algumas lojas fazerem-no com peças que destroem, literalmente. Elas são devolvidas, são destruídas e postas fora no momento. Eu não consigo dizer-vos com garantia de que isso acontece em Portugal, porque ainda não conseguimos recolher essa informação, mas eu sei que acontece noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, mas estamos a tentar perceber com o tempo se realmente as coisas acontecem cá em Portugal e com que frequência é que isso acontece. Mas sim, infelizmente quando nós falamos nestes números, é sempre difícil visualizarmos a produção de 100 mil milhões de peças de roupa. Como assim? Quantos zeros é que são isso mesmo? Mas quando vemos essas imagens do Chile e do mercado em Cantamanto, que há pouco tempo passou uma reportagem na SIC sobre isso, é um deserto sem fim, nós nem dá para se perceber, na nossa imaginação não consegue contemplar, e infelizmente nós também já tivemos contacto com pessoas de outras áreas industriais, não só da moda, mas por exemplo, pensem para onde é que vão todos os carros também, há desertos também em África com todos os carros que o Ocidente já não quer. Portanto, quando estamos a falar de desperdício, infelizmente a moda não é o único produtor de desperdício, mas é um grande produtor de desperdício. E aqui estamos a falar principalmente de desperdício pós-consumo, mas não se esqueçam também que na produção de roupa há também uma enorme, ridícula quantidade de têxtil que é deitado fora, de corte, por exemplo. Portanto, só aí também todo um outro problema que raramente se toca e, por exemplo, eu senti uma grande falha no meu ensino, na minha licenciatura, de não sermos educados para fazermos um design que contempla essa questão do desperdício de têxtil na produção. Porque é que eu hei de gastar 2 metros de tecido para cortar uma saia que me vai ter um desperdício que não serve para nada, quando eu podia trabalhar o design desta saia para ela ocupar uma área de tecido não limitada, mas que jogasse uma parte, percebem? É um design inteligente, há pouco trabalho nesse sentido, mesmo na formação de quem é da área. Não sei se mais alguém tem mais questões, estejam à vontade. Estava a pensar que como é perverso, não é, este universo, a indústria que no fundo o que pretende é ganhar mais dinheiro e como utilizam agora a ideia da reciclagem de uma forma falsa, não é? Para no fundo conseguir vender mais, não é? E conquistar até mais compradoras, não é? Mais Sem pessoas dúvida. que Nós convidamos sempre as pessoas a
a lerem todas as etiquetas, porque muitas vezes eles têm aquela etiqueta de esta peça é feita de fibra reciclada, mas depois quando se abre, 10% da fibra é reciclada. Tipo, portanto, é mesmo ir ler as letras pequeninas e ler tudo, porque realmente quando há informação é excelente tê-la e aproveitá-la ao máximo. O que me parece é que é importante, de facto, a legislação, porque há muitas Uhum. coisas em muitos setores, outros setores, que de facto não avançaram, não deram passos, enquanto não houve legislação que obrigasse, não é? Os produtores É verdade. É verdade, e posso partilhar com vocês que assisti a uma tese de uma amiga minha da licenciatura. Ela foi fazer gestão de empresas depois de fazer design de moda, e ela fez uma tese dedicada ao tema de como é que a indústria da moda pode ir de um modelo de negócio linear para um modelo de negócio circular. E ela entrevistou várias empresas do norte do país e muitas ela ficou chocada como lhe disseram que Portugal tinha a tecnologia toda para avançar, mas precisava de legislação, porque estava a trabalhar de um ponto de vista voluntário, em que voluntariamente as fábricas podiam ou não escolher ser mais sustentáveis. Ela também nos revelou que quando uma fábrica escolhia ser sustentável, todos os parceiros que a tocavam e que trabalhavam com ela seguiam a necessidade de o fazer também, porque se não seguissem os mesmos valores, eles iriam deixar de trabalhar com eles, não é? Portanto, acaba por ser um efeito dominó, e é sempre bom escolhermos fazer escolhas melhores, porque isso vai influenciar as pessoas à nossa volta, não é? Portanto, mas eles não deixavam de fazer salientar que a legislação é necessária, sem dúvida nenhuma. Sim. Achei também muito interessante o que a Marta disse sobre o índice de transparência na moda e como isso se aplica, ou pode ser uma mais-valia para as pequenas produções. Uhum. E para aqueles que são os nossos formandos e que aprendem connosco e que muitas vezes trabalham por conta própria, ou sozinhos ou com mais alguém, mas que são pequenas produções, em como comunicar, não é? Comunicar a forma como a peça é feita, de que forma, com que matérias-primas, contar um pouco a história da peça, pode ser efetivamente uma mais-valia, não é? É verdade. É ético, é transparente e acaba por atrair um consumidor, não é? Que É verdade. procura esse tipo de peças e de transparência. Nisso eu também posso comentar até da minha experiência pessoal, porque uma das razões porque eu fui fazer o meu mestrado, eu sou mestre em gestão cultural, era porque quando acabei a licenciatura senti que não saberia gerir a minha própria marca. Eu acabei por não fazer os estudos imediatamente a seguir e decidi que nem sequer queria ir pela área da moda, mas pela arte têxtil, e então fui fazer gestão cultural numa perspectiva de gerir um negócio que não fosse necessariamente em busca do lucro, mas uma coisa mais cultural. Ao mesmo, enquanto fazia o curso, senti que lá está uma pessoa, um artista, um artesão, tem que ser, infelizmente, tem que ser mais do que isso, tem que ser o contabilista, tem que ser o seu gestor, tem que ser o seu marketeer e fazer essas coisas todas, e ao mesmo tempo que sinto que é péssimo perdermos o nosso tempo do nosso craft, não é? Para fazer essas coisas, mas é também importante, e eu sei que cada vez que eu levo amigas minhas à fila de artesanato, por exemplo, elas adoram, e ter esse contacto com as pessoas que estão lá a fazer e a mostrar como é que se faz. E realmente toda a gente, todos os anos, realmente aquilo dá tanto trabalho e são tantas horas, sabem tanto, e é mesmo isso. Eu também trabalho com uma amiga minha que tem uma marca de moda. E ela diz que cada vez que partilha as suas idas às fábricas, a escolha dos materiais e tudo mais, ela tem uma grande resposta do público, porque as pessoas agradecem ver essas coisas e sentem-se muito mais interessadas no produto quando vêem um pouco do que é que está por trás dele. E acima de tudo, eu acho que é importante a informação verdadeira e sincera, não é? E que eu acho que as grandes marcas, porque são entidades que não têm rosto, não é? Pronto, têm um logo, têm uma marca, têm um nome. Acho que é mais fácil
muito mais fácil esconder essa hipocrisia da utilização das boas causas e tudo isso, e o artesão, o pequeno produtor, tem sempre muito mais dificuldade nesse jogo da hipocrisia, não é? Porque ele Sem dúvida. dá a cara pela história que está a contar. Mas também me parece muito importante, na linha daquilo que vocês estavam a dizer, que é muita informação mesmo também para o produtor e para o produtor artesanal, porque o produtor industrial tem toda a informação que pretender ter, porque desde que ele queira consegue essa informação. O produtor artesanal, exatamente porque ele tem que fazer tudo mais Até o uma produtor coisa, industrial até escolhe não ter certa não ter informação, Sim. não é? Exato. mesmo. E para o produtor artesanal é muito importante ter muita informação, exatamente para as escolhas que tem que fazer, não é? Exato. Eu acho que é importante também salientar uma coisa: quanto mais pequeno for um negócio, mais poder a pessoa tem, porque é a pessoa sozinha que escolhe todas as suas decisões e que vai influenciar mais uma vez o seu núcleo à volta, os seus fornecedores, a pessoa dos transportes. E eu sei que, por exemplo, nem sempre é fácil, porque todo o setor está feito com aquelas regras e parece que quanto mais queremos contrariar essas regras, mais difícil é. Eu lembro-me quando estava a estudar e quando comecei a trabalhar com o Fashion Revolution, uma das coisas que eu sabia é que, por exemplo, em Portugal não se produz algodão. Portugal não produz algodão. Portugal produz linho e produz outras fibras, mas algodão não. E eu fui a uma retrosaria muito antiga aqui em Lisboa e pedi pano cru para fazer protótipos. E perguntei, porque estava a começar a ficar consciente destas coisas, perguntei: onde é que é feito este pano cru que você me está a vender? É feito em Portugal. Certo, mas onde é que é produzido? Tipo, a fibra. É feito em Portugal. Eu tipo, não, senhor. Ele até pode ser tecido, branqueado, fiado aqui em Portugal, mas o algodão não é português, Não é de português. certeza. Portanto, eu acho que isto é muito importante. E mesmo outras indústrias, por exemplo, estou-me a lembrar de algumas lãs que são tingidas cá em Portugal, que se vendem como um produto português, mas que na realidade a matéria-prima vem de outras zonas da Europa. Ou seja, quão transparentes estamos a ser aqui? Ok, nós somos uma marca portuguesa, são, legítimo, e vocês fazem todo o vosso trabalho aqui, mas quem é o vosso fornecedor? Posso conhecê-lo? De onde é que vem a lã? Ou de onde é que vem o algodão? Ou de onde é que vem a fibra que vocês estão a tingir? Não é? Eu acho que é preciso ser-se franco e Sim, até porque admitir muitas que há vezes erros e problemas, e até não há porque problema muitas nenhum. vezes nós precisamos da matéria-prima que não está à nossa beira, não é? Exato, Que exatamente. precisamos dela, pronto, por exemplo, a Marta estava a dar o exemplo da lã portuguesa e nós sabemos, e a Celsa está aí que é uma artesã da área do têxtil, que a lã portuguesa, pelas características das nossas ovelhas, tem características que há outras lãs que para determinados trabalhos são muito mais interessantes. Exatamente, No entanto, exatamente. a nossa também tem um papel, tem uma aplicação, queria eu dizer, pronto, e isto não É é mau, isso, se eu é quiser isso. comprar, se eu quiser O um facto casco de que muito aquela fofinho, lã não sei não o quê, é tal, mais se calhar adaptada, não é é a isso nossa, mesmo. é outra, mas isso não é necessariamente mau, desde que eu saiba as corretas utilizações. E de facto, informação é muito importante, não é? E o artesão tem de facto essa facilidade de, com a informação, ir direto para a produção, não é? Sem ter Exatamente. que ir direto para a produção e fazer as suas escolhas, não é? Marta, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. No, yo estaba ahora a pensar con esta conversa que yo soy una privilegiada, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Porque tengo mi atelier, tengo los rebaños de ovellas aquí al lado, consigo fiar con bastante trabajo porque a veces no son las razas más adecuadas, pero en fin, yo, mi atelier está abierto y, por ejemplo, es una más-valía terrible. Yo no consigo juntar ni un pano en la loja, en la exposición, ¿no? Porque cuando los turistas vienen aquí a nuestra casa, tenemos un pequeñito turismo rural que compagina con los ateliers, que es un poco el chamariz, los ateliers de artesanato. Las personas cuando ven la sala de los tiares o cuando van a la carpintería, cuando
Y cuando llegan a la sala de los pequeños almuerzos, que es la sala digamos, de exposición de los productos, es que cuando hay, por ejemplo, en este caso teselaging, que es eso, no me dura. En cuanto lo saco del atelier, es que no consigo juntar. Claro que mi producción es muy pequeña, ¿no? Pero ven cómo es feito, ven cómo fío Luego ven los tiares, que los tiares fueron a su vez feitos en la carpintería con João. O sea, ven que el proceso está todo muy unido y entonces acreditan que ese producto es transparente. Totalmente, ¿no? Ahí es transparente, claro que eso no puede ser muy difundido porque no somos capaces de hacer lo que nos... Não tem a resposta. No tenemos. Pero tenemos muito para hacer. É um tesouro, é mesmo ter um sítio onde conseguimos, porque lá está, isto acontecia, não é? Nós sabemos que em Portugal esta realidade de produção para o consumo doméstico era uma realidade e mesmo já de antigamente nós não nos podemos esquecer que a produção têxtil existia a par da produção alimentar. Aquilo que nós produzíamos para consumir enquanto alimentação, nós passávamos tantas horas enquanto seres humanos a produzir também têxtil. Portanto, quando é que perdemos isto? Porque nós não podemos deixar de perder isto, e eu sou extremamente profissionalmente dedicada às artes têxteis e aos saberes e tudo por trás delas. Nós não podemos nunca deixar de crescer isto, e eu conversava com uma artista francesa que vive cá em Portugal há pouco tempo, e ela dizia-me, o artesanato cá em Portugal é visível e invisível, porque ele está em todo o lado, mas não é feito em Portugal. Nós temos Lisboa cheia de lojas dos chineses com artesanato feito na China, a copiar as nossas coisas. Como é que nós permitimos que isto aconteça? Não pode ser, não pode ser. Há O tanta mundo coisa global bonita. é o Não mundo é? global, não É é? o mundo global. É o mundo global É verdade. não é? que nos uniu a todos, mas É isso depois mesmo. também, ao mesmo tempo, trouxe outras Afastou-nos realidades, tanto afastou-nos uns dos tanto outros. uns dos outros, não é? Mas pronto, temos que ser críticos e refletir e sermos E não cada um de desistir. nós agente de mudança, não é? Exatamente, não desistir de mostrar. Eu acho que o trabalho do CEART é essencial nesta parte. É realmente não desistir de continuar a mostrar, porque as coisas continuam a fazer-se. E há dias via também um vídeo de uma rapariga americana que faz renda e ela dizia, por favor, não digam que a renda é uma arte morta. Olha para mim aqui a fazer, não é? Portanto, e estamos a falar de renda de bilros, não é? Portanto, está por todo lado e desde que nós continuemos as coisas não morrem. Portanto, muito obrigada ao CEART pelo fantástico trabalho que faz. Nós é que agradecemos a vossa generosidade em colaborar connosco e também agradecer a todos os que estiveram aqui este bocadinho a ouvir e que cada um de vocês também seja eco destas informações que estão de facto muito, muito importantes. Nós estamos todos no mundo do artesanato a estar num mundo pequenino, não é? Com muita gente, mas muito espalhado e quando nos comparamos com os outros, de facto nós somos sempre menos, mas fazemos muita diferença, portanto eu espero que consigamos fazer ainda mais. Marta, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer conhecer. E esperemos que voltemos a estar mais vezes juntos, está bem? Um bom Natal para todos. Obrigada, igualmente Feliz também. ano novo, está bem? Bom Natal. Muito obrigada por Boas tudo. festas. Obrigada. Obrigada. Beijo.